Olá! Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre coerência textual. Apesar de ser um termo bastante batido em aulas de redação, a gente faz questão de começar por ele. Por quê? Primeiro é ele que dá um norte na chamada linguística textual. E segundo, porque ele tem que ser o nosso norte, tanto na hora que a gente vai ler um texto, quanto na hora que a gente vai escrever um texto. A gente vai atrás do sentido do texto, a gente quer produzir sentidos com o nosso texto. Vamos dar um exemplo, tá? Um pequeno exemplo. Ok. Encontrando $1 milhão na rua, eu procuraria o cara que perdeu. E se ele fosse pobre, eu devolveria. Uma frasezinha assim, pequena, para dar um exemplo pequenininho. Ok. Tudo certinho, tempo verbal ok, vírgulas no lugar. Peraí. Se ele fosse pobre, ele não perderia $1 milhão, nem teria $1 milhão. Então, isso chama a atenção da gente para aquilo que é mais importante no texto. Que muitas vezes a gente liga muito para o que se eu tenho uma palavra escrita com S ou com Z. Claro que isso é importante, não estou tirando essa importância. Mas o que é mais importante é o que o seu texto está me dizendo algo novo. Se o texto está me dizendo algo que tem sentido. E é disso que eu vou atrás, tá? O professor Otton M. Garcia, de um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, ele nos dá algumas dicas, para produzir textos coerentes. Então, ele fala o seguinte, que primeiro a gente tem que manter a ordem cronológica. Ela é muito importante. Tudo bem, às vezes você quer manter um certo suspense e aí você omite um elemento do tema, mas você não pode esquecer de oferecer lá depois para o autor. Mas a sequência da história tem que ser percebida por quem vai ler, tá? Uma outra coisa que ele fala é sobre a ordem descritiva mesmo, Eu tenho que ir do menor para o maior, do maior para o menor, tanto faz, mas assim, seguir um padrão. Buscar seguir um padrão. Em terceiro lugar, ele fala que uma informação nova, ela tem que se ligar a outra já no texto. Então, a gente se ligar nisso, Se eu vou oferecer uma informação nova, ela tem que estar ligada ao texto. Depois ele fala em evitar repetições. Isso é muito importante. Não adianta eu... esse argumento ficou bom, eu vou repeti-lo com outras palavras. Não, o texto vai ficar repetitivo, o texto vai ficar ruim, Ninguém quer ler de novo a mesma coisa, tá? Então, evite repetições, tá? Não se contradiga. Aquilo que você afirmou lá no primeiro parágrafo, você tem que ir junto até o fim do texto. Não afirme o contrário depois no meio do texto, tá? Não escamoteie a realidade, quer dizer, não tenta dar elementos, dados concretos, reais, que podem ser contestados. Evite também as generalizações. Toda generalização acaba passando a ideia de que a gente não tem argumento. Essas são as dicas do Otton M. Garcia e eu acho que são dicas para todos nós. Leia o material, acessem, façam os exercícios propostos ali, o fórum tem uma questão sobre coerência, para a gente pensar, vamos discutir, Vamos embora, bom trabalho para vocês.